Agradeço ao Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância por oportunizar nós discutirmos um tema tão relevante, que é a questão da tutoria online na área da saúde. Creio que muitos de vocês têm interesse de trabalhar nesta área da tutoria ou têm interesse em pesquisar sobre a área da tutoria. Então, o objetivo dessa palestra é, inicialmente, abordar algumas questões essenciais relacionadas à tutoria. Nós vamos falar um pouco do cenário nacional e internacional relativo à educação à distância e vamos falar do perfil do tutor. O que é esperado desse tutor online na área da saúde? O que diferencia o tutor em geral do tutor na área da saúde? Será que tem alguma especificidade? E aí nós vamos conversar sobre estas questões. Então, inicialmente, eu gostaria de trazer uma definição do que é educação à distância, tá? Trouxe Morin, que fala que a educação à distância consiste em um método de ensino e aprendizagem onde os sujeitos, professores e alunos estão separados espacial e temporalmente. Porém, o uso das tecnologias de informação e comunicação os tornam próximos virtualmente. Então, essa definição ela vem a calhar com a questão da educação à distância online, ou mediada pela internet. No entanto, nós sabemos que a educação à distância ela data desde os primórdios da humanidade e também ganhou maior respaldo no século XIX com a questão do correio, né, da educação por correspondência. Então, com certeza, se você perguntar aos seus pais, aos seus avós, vai aparecer alguém que deve ter feito um curso técnico de costura por correspondência ou um curso de eletrônica. Então, essa educação à distância tem se expandido nas últimas décadas. É o boom do momento, porque ela permite a democratização do ensino e permite que a educação chegue a locais que muitas vezes a educação presencial não consegue alcançar. Tá? Então, ela permite que os sujeitos eles adquiram conhecimento de forma autônoma, né? E também com auxílio de uma rede de profissionais, de uma equipe de profissionais. Dentre eles, o mais importante, diria, o tutor virtual. Então, prosseguindo, trouxe algumas características da educação à distância. Né? O que caracteriza esse tipo de educação? O que diferencia a educação à distância da educação presencial? Será que é a mesma coisa? Será que a educação à distância ela veio para substituir totalmente a educação presencial? Ou ela veio para colaborar, para complementar essa modalidade de educação? Então, vamos lá. A primeira característica da educação à distância é a questão da interação. Que interação é essa? A interação do aluno com o professor, conteudista, com o professor tutor, com a sua turma de profissionais, e a interação homem-máquina, aluno-computador. Então, a educação à distância ela permite um leque de formas de comunicação. Ela não é uma comunicação, uma modalidade de educação passiva, muito pelo contrário. Quem fez um curso de educação à distância sabe que é um curso que exige muito mais do aluno do que somente receber passivamente as informações. Então, a interação é um conceito que caracteriza a educação à distância. Outro conceito que caracteriza a educação à distância é a questão da interatividade. E aí, quando se fala em interatividade, a gente retoma as ferramentas oferecidas pela internet que propiciam essa educação. Se fala em fóruns de discussão, em chats, em webconferências, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, é um conceito bem importante. E aí temos a questão da autonomia. O que quer dizer autonomia na educação à distância? Autonomia quer dizer que o sujeito da educação, o aluno, ele pode controlar, ou seja, organizar a sua forma de estudo,
organizar o que ele vai focar, organizar em que horário ele vai se ater a esse tipo de educação, se à noite, enfim. O aluno ele é autônomo, ele é o autor do seu próprio conhecimento, tá? E ele conta com o apoio de profissionais, mas ele é o sujeito da educação, ele é o responsável por essa educação. É uma diferença bem marcante do ensino presencial, que o aluno muitas vezes é passivo. Então, outra característica é a gestão do conhecimento, e aí tanto por parte do aluno como por parte do tutor e da própria equipe. As atividades são centradas no aluno e não no professor. Então, o professor ele não é o centro das atenções, o tutor ele não é o centro das atenções na modalidade à distância. O aluno ele é o ator, o protagonista, né? E nós somos os coadjuvantes. Então, se fala também em comunidades de aprendizagem. Essas comunidades podem ser profissionais que atuam em unidade básica de saúde, profissionais que atuam em hospitais, que desejam se capacitar quanto a um tema específico. Então, a educação à distância ela permite formar essa rede de personagens, de colaboradores. Ela permite que esse ensino ele seja mais dinâmico, ele não seja tão estático quanto é, muitas vezes, no ensino presencial. E aí também se destaca a função tutorial, que dependendo da abordagem pedagógica, ela pode ter algumas competências e habilidades diferentes. Quando a abordagem pedagógica ela é mais autoinstrucional, o papel do tutor ele se atém mais às questões burocráticas, às questões técnicas, pedagógicas. Por outro lado, quando nós temos uma abordagem voltada para a questão da problematização, da abordagem por competências, aí a função tutorial é ainda mais importante, no sentido de motivar o aluno, no sentido de mostrar qual o caminho mais adequado, que ferramentas o aluno pode utilizar para aprender esse conhecimento. E também, outra característica é o ritmo individual. A grande vantagem da educação à distância é que cada um tem o seu ritmo de estudo. A educação à distância, ela não é excludente. Ela permite que desde a criança, o adolescente, o adulto, o profissional da saúde, e ser um profissional de seja qualquer área, que ele consiga estudar de acordo com o seu ritmo individual. E aí nós temos nesse contexto, né, das características da educação à distância, o tutor online. Quem é esse tutor online? Eu trouxe uma definição de Emerenciano e colaboradores que traz que o tutor online ele é um elemento-chave para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes nas atividades virtuais e coletivas ao longo da disciplina ou curso. Ele é responsável por acompanhar, orientar, estimular e provocar o estudante a construir seu próprio saber. Então, pergunto para vocês, o tutor online, ele é um professor ou ele é apenas um animador? Né? E aí? O tutor online, ele é um professor, sim. Ele precisa dominar conhecimentos tanto técnicos da sua área, especializados, como também ele precisa dominar conhecimentos voltados a essa modalidade de ensino, conhecimentos pedagógicos. Então, eu falo sempre isso, que o tutor online é como se fosse uma espécie de super-herói. Né? Ele atua como psicólogo, no sentido de motivar o aluno a buscar o conhecimento. Né? A gente fala que a figura do tutor é como se ele fosse um maestro, se ele estivesse conduzindo essa turma, conduzindo esse aprendizado. Né? E o tutor online ele é um espelho para a turma. A turma se espelha muito no tutor online. Daí a responsabilidade dessa figura. Né? E vou passar para o próximo slide, que traz um pouco do perfil desse tutor online na área da saúde. O que é que eu preciso fazer para ser um tutor online? Tá? E aí eu trouxe alguns requisitos, dentre eles, possuir pós-graduação na área de domínio do curso, né? Digamos que seja ministrado um curso semipresencial sobre a estratégia de saúde da família, sobre a atenção básica. Então, é recomendado que esse tutor tenha o domínio específico dessa área de conhecimento, uma vez que, como nós já dissemos, ele não é apenas um animador, mas ele é
um docente, um professor que estimula o aprendizado cognitivo do aluno. Também é importante que esse tutor tenha uma experiência docente na modalidade presencial. Embora os pressupostos da educação à distância não sejam completamente, sejam distintos da abordagem presencial, há alguns pressupostos que podem ser aproveitados. E o ideal é que esse tutor tenha uma experiência, já tenha tenha tido alguma experiência presencial. Outro pré-requisito é que essa pessoa interessada em ser tutor, que ele esteja sensibilizado para trabalhar com a modalidade à distância. Nós sabemos que a modalidade à distância ela é permeada por muitos preconceitos. Apenas quem já participou de alguma modalidade, quem fez algum curso nessa modalidade, sabe o quão importante ela é. Né? E muitas vezes há uma visão limitada, um paradigma sobre a questão da educação à distância. E aí o nosso papel aqui, como núcleo de educação, é quebrar esses paradigmas, mostrando que a educação à distância ela é democrática, ela é viável para a aquisição de conhecimentos tanto em nível técnico como em nível superior. Né? Então, nosso papel aqui é trabalhar em prol da educação à distância. Então, eu não conhecia o método da educação à distância, fui sensibilizada através de um curso oferecido por este núcleo, e hoje estou aqui falando sobre a educação à distância. Então, a educação à distância é como se ela fosse um vírus contagioso. E aí, ela se alastra muito facilmente. Quem conhece se apaixona pela educação à distância. Também é necessário que esse profissional possua uma habilidade no manuseio das novas tecnologias de comunicação e informação. E aí nós falamos do domínio técnico informacional. Esse profissional, ele precisa ter acesso à internet, ele precisa saber manusear as ferramentas, as novas tecnologias da informação. Antigamente se falava em apenas ferramentas estáticas, como chats, ou fóruns de discussão. Hoje se fala em ferramentas muito mais elaboradas e está aí muitas ferramentas da rede social que podem ser aproveitadas em prol da educação à distância. Então, o tutor ele precisa conhecer essas ferramentas, dentre elas o Wiki, Twitter, Facebook e muitas outras. Ele precisa ter esse domínio informacional. Também precisa ter acesso à internet e possuir disponibilidade para participar de cursos de formação tutorial. Por quê? Porque como é uma função nova, esses tutores muitas vezes se baseiam em conhecimento empírico para desenvolver o seu trabalho. E aí, esses cursos de formação, eles visam direcionar o aluno, direcionar o aluno tutor, né, a esse novo perfil de profissional. Então, aqui no núcleo, nós desenvolvemos cursos de formação. Nós tivemos uma experiência muito boa no ano passado, na formação de tutores para atuarem junto ao nosso curso de especialização Pesquisa e Inovação em Saúde da Família. E o grande desafio desses cursos é conseguir trazer um domínio não só teórico, mas um domínio prático sobre a ação tutorial. E muito mais que isso, o profissional tutor ele precisa ter disponibilidade para aprender. A gente fala que ele tem que aprender a ensinar novamente, porque, embora se tenha uma experiência na modalidade presencial, a educação à distância ela traz pressupostos novos. E aí esse profissional precisa inovar, buscar, estar motivado a trocar experiências sobre a educação à distância e também sobre a sua área específica de atuação. Então, vamos falar um pouco do contexto atual da educação à distância no mundo. Então, como está o contexto da educação à distância, né? Peraí, só pulei aqui um slide. Pronto. Nos Estados Unidos, cerca de 66% das instituições de ensino superior possuem algum curso na modalidade à distância, estimando 4 milhões de alunos. Então, aí nessa estatística, pessoal, se vê que no contexto internacional,
a educação à distância ela já é realidade. Enquanto nós aqui no Brasil estamos conhecendo o método, nos aprimorando nessas técnicas, no contexto internacional ela já é uma modalidade validada, tem uma legislação própria e está crescendo cada vez mais, tá? Países como a França, o ensino fundamental e médio são os mais procurados na modalidade à distância, tendo cerca de 105 mil estudantes por ano fazendo esses cursos. Na Espanha, o investimento da educação em geral, especialmente na educação à distância, está bastante acentuado. Sem trabalho, o estudo que chega aos domicílios espanhóis parece uma excelente chance de esperar a passagem da tempestade econômica. Eles falam a tempestade econômica, uma crise recente que a Espanha viveu. E aí, o número de publicações de artigos sobre a aplicabilidade da educação à distância na área da saúde é expressivo. Um estudo que nós fizemos recentemente sobre a questão da aplicabilidade da educação à distância como método de educação permanente de profissionais na área da saúde, demonstrou que internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, a educação à distância tem crescido muito e tem sido validada em termos de estudos, de artigos publicados. Esses artigos são tanto relatos de experiência, como também artigos que comprovam a eficácia desse método de ensino através da implementação de pré- e pós-testes sobre a área de domínio do conhecimento do curso. E no Brasil, Ivana, como é que está esse cenário atual da educação à distância? No Brasil, eu trouxe para falar um pouco sobre essa contextualização, o censo realizado em 2010, foi o último censo. Está sendo realizado um novo censo agora em 2012. Então, o que é que esse censo nos traz? Quais são os impactos da educação à distância no Brasil? Segundo o Ministério da Educação, houve um crescimento superior a 90% de alunos a nível de graduação no ano de 2008. Então, um crescimento bem expressivo, né, nessa modalidade de ensino. Em 2008, também, cerca de 2,6 bilhões de brasileiros realizaram algum curso na modalidade à distância, apenas 25% provenientes de instituições públicas. Esses cursos eles foram realizados em todas as áreas, não só na área da saúde. Eles contemplaram o domínio tanto básico, que se fala em domínio técnico, cursos técnicos sobre determinada área, como também cursos em nível superior. E aí eu trouxe esse percentual de cursos realizados, porque 75% desses cursos são provenientes de instituições privadas. E aí isso é bom por um lado e ruim por outro, porque a gente sabe que tem muitas instituições oferecendo uma educação à distância que não é de qualidade e acabam manchando o nome, ou melhor, essa modalidade de ensino, trazendo paradigmas que não são reais, né? Muitas vezes reforçando essa visão preconceituosa que se tem ainda da educação à distância. E nós, como instituição pública, aqui no nosso núcleo, primamos pela qualidade do ensino. E nós sabemos que o tutor é uma figura essencial na manutenção dessa qualidade desse ensino à distância. Na região Nordeste, predomina os alunos provindos de instituições públicas. No Sul e Sudeste, por sua vez, há um maior número de instituições privadas oferecendo cursos na modalidade à distância. E aí também tem uma estatística bem importante, que é o predomínio do nível superior sobre o nível básico em todas as regiões. E o que isso quer dizer? Que há cada vez mais alunos fazendo graduações na modalidade à distância, dependente da área de atuação, do domínio do conhecimento, e também alunos de cursos de pós-graduação, cursos de especialização, cursos de atualização, cursos de extensão em serviço. E aí também é algo importante, porque isso melhora cada dia mais, se tratando da saúde, a qualidade da assistência aos pacientes, uma vez que esse profissional tem conseguido se capacitar cada vez mais
na sua área de atuação. E aqui a gente fala muito mais de saúde pública, mas a educação à distância está presente em muitas outras áreas. Outro dado importante é que as instituições à distância ministram cerca de 1.752 cursos. Desses, 53 são na área da saúde, sendo 37% de especialização e 26,5% de graduação. Há uma predominância do sexo feminino entre os alunos de AD. Isso é compreensível, tendo em vista que a mulher ela tem adquirido seu lugar no mercado de trabalho e tem se capacitado cada vez mais, né? E aí tem algo importante também, porque essa mulher ela é uma aluna do curso de educação à distância. E essa mulher ela tem uma família, ela tem uma tripla jornada de trabalho. Então, você, tutor, é importante conhecer o perfil do alunado, o perfil dos alunos, o perfil dos profissionais que estão buscando essa modalidade de ensino. Por quê? Porque o tutor é o profissional que está mais próximo do aluno. Então, eu falo muito para os tutores que estão em formação, que os tutores eles têm que captar até a respiração do aluno. Então, por quê? Porque qualquer distanciamento, qualquer contratempo que ocorra ao longo de uma formação à distância, ela pode causar a evasão, o nosso fantasma da modalidade à distância. E aí é interessante que esse tutor conheça esse perfil de alunos para que possa atuar prevenindo ou combatendo a evasão. Tá? 30% dos alunos de AD possuem mais de 30 anos. Então, são pessoas que já estão na fase adulta, né? Predomina a andragogia nas atividades de educação à distância. E também a questão do aluno adulto, né? A gente pensa que ele é diferente do adolescente ou da criança, mas a gente acaba, na modalidade à distância, se surpreendendo, porque tem aluno que acha que o tutor é babá, que acha que o tutor tem que fazer tudo por ele, e não é isso. Isso aí vai de encontro, né, à questão da autonomia, que nós já discutimos. Então, os cursos no Brasil têm uma evasão média de 18,5%. Essa evasão é maior em cursos de menor duração, ou seja, cursos de atualização ou de extensão, e é maior também em instituições públicas, talvez porque o aluno não está pagando para fazer o curso. Então, o fato dele achar que aquele curso é gratuito, que na verdade não é, há um investimento público muito grande, né? Cada um de nós investe nessa modalidade de educação, ele não, muitas vezes não consegue perceber isso. E aí evade facilmente desses cursos. Quais são os principais motivos de evasão, que é importante o tutor saber? Primeiro, a falta de dinheiro, e aí no caso, quando o curso ele é privado, ele é pago. A falta de tempo, que a maioria, isso é muito marcante nos alunos, eu não tenho tempo para fazer o curso, minha rotina de trabalho é muito corrida, e é um motivo bem expressivo aqui de evasão. E problemas referentes ao desconhecimento ou estranhamento do método. Então, a gente não pode fantasiar a educação à distância como um método de ensino sem desvantagens. Seria uma hipocrisia falar isso. A educação tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. E, dependendo do perfil de aluno, ele não se adequa à educação à distância. Ele está tão acostumado com o ensino presencial, com a passividade, que ele não consegue avançar no ensino à distância. E essa também pode ser uma modalidade, um motivo de evasão. Outros dados. Há uma adesão mais intensa ao tipo de apoio tutorial no nível superior de educação, né? A formação específica para a EAD ainda não chegou à maioria dos profissionais docentes que a praticam no país. Então, assim como eu comecei a ser tutora, não tendo uma especialização na modalidade à distância, também isso é a realidade de muitos outros tutores no Brasil, seja na área da saúde ou em outras áreas. Muitas vezes se conhece a modalidade enquanto se está trabalhando, e aí tem esse viés, né, de acabar tomando ações muito empíricas. E aí da importância do curso de formação para esses profissionais. Cerca de 40%
das instituições têm mestres ou doutores formados especificamente nesta área, na educação à distância. E há atualmente uma legislação favorável à educação à distância, mas uma regulação ainda incompleta. Ainda há muito que avançar em termos de aplicabilidade da legislação, né, que está presente nas leis das diretrizes e bases da educação e muitas outras leis que regem a educação à distância. Então, diante desse contexto internacional, desse contexto nacional, está mais do que provado que a educação à distância está se expandindo cada dia mais. E aí, nós profissionais, tutores, que responsabilidades nós temos, que desafios poderemos enfrentar, né? De antemão, eu antecipo que a ação tutorial, ela não é uma ação fácil. Ela é uma ação que exige muito. Exige do lado tanto profissional quanto pelo lado pessoal. Por quê, Ivana? Como eu disse, o tutor ele está muito próximo do aluno. Então, ele acaba exercendo funções que perpassam o domínio técnico-científico. Funções essas voltadas para a motivação desse aluno, desse profissional, a sensibilização, né? O desenvolvimento da autonomia desse profissional. Então, ser tutor não é fácil. E não é fácil, mas, ao mesmo tempo, nós temos que vestir a camisa. Por quê? Porque se um aluno tem uma má experiência com o tutor, ele pode até ele pode até barrar a participação em outros cursos na modalidade à distância. Então, ele acaba generalizando o método. Por isso que eu digo que nós, tutores, somos espelhos para esse aluno, né? Então, que desafios nós temos a enfrentar relacionado à tutoria online na área da saúde? O primeiro desafio, que é um desafio bem premente, é o déficit de profissionais capacitados na área da saúde para atuação em cursos na modalidade à distância. E aí nós temos uma grande dificuldade porque muitos profissionais de universidades não são sensíveis a esse método, né? E aí fica difícil, porque às vezes nós precisamos de profissionais que têm um domínio técnico-científico em uma determinada área, que poderiam nos ajudar, mas eles não estão sensibilizados para o método. E essa é uma dificuldade. E também temos essa dificuldade, que é o domínio na área específica de atuação, mais aspectos pedagógicos da educação à distância. Então, para ser tutor, não basta que você tenha, não basta que você seja um expert em educação, em saúde da família para participar como tutor, para ser tutor de um curso de especialização em saúde da família. Você precisa muito mais que isso. Você precisa dominar aspectos pedagógicos da educação à distância, que eu já citei muitos deles. Além disso, o tutor precisa dominar competências técnicas, daí elas se referem à questão do manuseio das ferramentas de informação e comunicação, atividades gerenciais voltadas para a correção de atividades, para o gerenciamento de fóruns de discussão, atividades pedagógicas, e aí avaliação formativa, avaliação somativa, correções de avaliações podem ser tanto presenciais como à distância, e um fator importantíssimo, que ele tem que dominar competências motivacionais para a atuação tutorial. Essa motivação, ela deve ocorrer principalmente em toda modalidade de curso, seja de curta duração, de longa duração, mas especialistas já afirmam que essa motivação ela é decisiva no fechamento de um curso, né, na conclusão de um curso. Eu já fui tutora e tenho muitos alunos que recorreram a mim depois, no final do curso, e falaram: olha, Ivana, eu só concluí o meu curso porque você estava do meu lado, porque eu não me senti sozinho, né? Porque tem a questão do isolamento virtual, que o aluno se sente, muitas vezes ele não se sente como parte de um grupo, e aí ele pode se evadir também por causa disso. Então, o tutor ele tem que estar motivando o seu aluno, né? E
conseguir captar as competências de cada aluno e nivelar o grupo. Formar o sentido de grupo. Tá? A atuação empírica versus a atuação especializada, como eu já falei, muitos tutores atuam de forma muito empírica, sem dominar conhecimentos técnicos voltados para essa área da educação à distância. Daí o curso de formação ser importantíssimo. A remuneração do tutor, em algumas instituições, ela é menor, se comparada à do professor presencial. Também é um desafio. O tutor precisa compreender que os pressupostos da educação presencial não migram na íntegra para a educação à distância. E por isso se fala que o tutor ele precisa reaprender a ensinar. Né, gente? Então, quando eu falo corpo a corpo, quando eu estou ministrando aula corpo a corpo, é muito mais fácil reconhecer quando o aluno apresenta alguma dúvida, quando o aluno não está prestando atenção na aula. Tendo em vista que a modalidade à distância, ela ocorre à distância, né? Ela perpassa essa barreira temporal e física, o tutor ele precisa captar muito mais aspectos. Ele precisa reconhecer o isolamento virtual, ele precisa reconhecer o silêncio, né? Que o silêncio muitas vezes não é algo que não significa que o aluno não está aprendendo, até porque tem uma modalidade de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem vicária, que o aluno está aprendendo, mas que ele não está manifestando essa aprendizagem, ele aprende de forma silenciosa. Então, cada aluno de EAD, ele tem um perfil. Tem um perfil de aluno que ele é mais falante, tem um perfil de aluno que ele não é muito falante, mas se você estimular, ele participa de um fórum de discussão. Então, a gente tem vários perfis de alunos e o tutor ele precisa reconhecer isso. E eu costumo trazer esse exemplo, a questão da comunicação, gente, porque a comunicação na educação à distância, ela é muitas vezes apenas escrita. E por isso que a gente utiliza muitas emotions, né? Palavras mais dóceis, porque é uma mensagem, pode ter um tom duro, pode passar, ter um tom rigoroso sem ter, gente. O aluno pode achar que você está sendo grosso com ele, que você está cobrando algo indevido, e você não está, você está apenas falando sobre uma atividade. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com a comunicação na modalidade à distância. Tá? A formação tutorial, ela deve envolver aspectos teóricos e práticos inerentes à função tutorial. O que nós vemos em muitas instituições é que a formação do tutor, ela está pautada apenas na questão teórica, né? No domínio teórico do que é a educação à distância, do que são as ações tutoriais. E a gente tem um desafio de falar um pouco da prática, de falar como é que o tutor pode atuar quando o aluno ele se evade, quando ele some virtualmente, quando ele passa longos períodos sem acessar o ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula, na educação à distância. A gente precisa de falar de questões que são específicas da prática, para alertar esses profissionais que estão em formação. Outra dificuldade e desafio é mediar a aprendizagem cooperativa e colaborativa na educação à distância. Gente, dependendo da abordagem pedagógica, esse tutor ele precisa ser um mediador dessas discussões. Para ser mediador dessas discussões, primeiramente ele precisa ter um ótimo domínio científico do assunto que está sendo tratado no fórum. E depois ele precisa ter essa sensibilidade de motivar os alunos à participação. Essa motivação pode ser feita por intermédio de questões norteadoras, de um vídeo, enfim, questões que tragam que sensibilizem o aluno a participar desse fórum, tá? Tornando esse fórum cada vez mais dinâmico. E esse é um grande desafio. Prevenir e combater a evasão. A evasão, como eu falei, é um dos grandes fantasmas da educação à distância, né? E o tutor ele é um protagonista,
ele é um agente de não evasão, de combate à evasão, né? O fator motivacional é muito importante. É preciso que o tutor esteja próximo do alunado, que ele conheça o perfil desse alunado, para que ele possa tomar decisões, ações de prevenção dessa evasão, gente. Essa evasão, ela ocorre em cursos de educação de curta duração, ela ocorre também, né? Agora, ela é principalmente mais marcante nos cursos de longa duração. Por quê? Porque qualquer contratempo na vida pessoal e profissional pode tirar o foco do aluno para essa formação. E o tutor precisa compreender esses aspectos. Também é um desafio trabalhar em parceria com a equipe multidisciplinar, uma vez que o tutor ele é linha de frente, né? Ele é linha de frente, ele vai ele vai dar corpo a essa modalidade de educação, né? Como isso acontece? O professor conteudista ele formula o conteúdo, a equipe de design instrucional ela trabalha esse conteúdo para colocar numa linguagem que a gente chama linguagem de hipertexto. Ela não é um material estático, ele é um material dinâmico, ele é um material que precisa ser dialógico. Então, há todo um envolvimento de uma equipe multiprofissional. E o tutor ele é a linha de frente. É ele que vai corporificar essa ação educacional. E por isso que ele precisa estar bem preparado. E precisa estar preparado também para contar com a equipe em casos em que fujam ao seu domínio. De repente, um problema no ambiente virtual de aprendizagem, que ele vai ter que contar com a ajuda de um técnico, ou um problema, uma dúvida que ele não consiga responder, que ele vai ter que direcionar para o professor conteudista. Então, não há como ser tutor sozinho. Você não consegue ser tutor sozinho, você precisa de uma rede que te ampare. Outro desafio é a atuação harmônica do tutor com os componentes da EAD, e aí cai bem também nesse ponto que eu já citei, que é os professores, os cursistas, o ambiente, as ferramentas de interação. Todos esses são atores que são decisivos nessa modalidade de ensino, e o tutor precisa atuar de forma harmônica com esses elementos. Também a necessidade de atualização permanente acerca das inovações na área de atuação. Então, o tutor, mais do que qualquer professor, ele precisa estar muito atualizado quanto à sua área de atuação. Se é saúde da família, ele precisa dominar as novidades, as notícias mais recentes sobre essa área, porque ele precisa estar preparado. Ele não é apenas um animador de turma, né? Ele é um professor também. Então, ele precisa se planejar e ter essa preparação técnico-científica. Outro desafio é o uso das novas ferramentas de interação e comunicação. Antigamente a gente falava de Web 2.0, mas agora nós já falamos em Web 3.0, em uma sexta geração de educação à distância, que aí ela está pautada na questão da interatividade, na união de redes sociais, de ferramentas que eu estou conhecendo agora, também não conheço, mas a cada dia surge uma nova ferramenta de interação que pode ser utilizada na modalidade à distância. A necessidade de acompanhamento e avaliação das ações tutoriais, isso é importantíssimo, porque esse tutor ele precisa ter uma supervisão, uma coordenação que capte como é que ele está desenvolvendo essa ação tutorial. O tutor ele precisa se avaliar constantemente, avaliar suas ações, avaliar se suas ações estão correspondendo às expectativas do aluno e às expectativas do curso. Então, esse acompanhamento, geralmente ele é feito por uma coordenação, que a gente chama de coordenação de tutoria, ou por uma supervisão, e esse tutor ele precisa prestar conta de suas ações a esses profissionais. A atuação tutorial conectada com a abordagem pedagógica do curso, né? O tutor ele precisa dançar conforme a música. Se é um curso autoinstrucional, não adianta o tutor trabalhar essa questão da
abordagem problematizadora, né, ele tem que dançar conforme a música. E por isso que ele precisa conhecer as distintas abordagens pedagógicas utilizadas em um curso na modalidade à distância. E aí eu trouxe um pouco da realidade desse tutor à distância, né? Esse tutor ele precisa se desdobrar entre várias outras atribuições, dentre elas a família, ele precisa estudar sempre, constantemente, estar inteirado sobre as novidades de sua área, também quanto às questões da educação à distância, as inovações das tecnologias informacionais. Ele precisa ser, sobretudo, flexível, em alguns momentos rígido, em outros flexível, para poder equilibrar essa atuação. Se o tutor é muito rígido com o aluno lembra daquele professor que cobrava muito, então ele já barra, ele já tem um bloqueio. E quando você se mostra amigável, mostra que você pode ajudá-lo a aprender, então esse aluno à distância, ele passa a reconhecer o tutor como um parceiro. E aí você consegue conquistar essa confiança, esse vínculo do aluno. A questão da autonomia, não adianta cobrar que o aluno seja autônomo se o tutor não é autônomo. Então, o tutor tem que respeitar prazos, ele tem que dar feedback de forma rápida. Esse feedback ele pode ser tanto em relação às atividades, quanto em relação às mensagens pessoais, mensagens individuais recebidas pelo aluno. A gente coloca que o tutor tem que responder em um período de 24 a 48 horas, no máximo, né? E ele precisa dar um feedback para esse aluno. O feedback ele faz parte da avaliação formativa. O aluno sem feedback, ele se desmotiva e acaba não acreditando na modalidade à distância. Tá? Esse tutor, muitas vezes, é um profissional da saúde que tem uma rotina de plantões e tem que estar diariamente acessando um ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula. Também precisa estar em intensa educação permanente, precisa se atualizar sempre. Esse é o retrato do tutor à distância. Você quer fazer parte desse retrato aqui? É muito motivador ser tutor à distância, isso eu posso dizer. Então, eu trago também uma definição de Silva sobre a importância da responsabilidade e a importância do tutor. O tutor em AD, independente da área que atua, deve exercer sua função pedagógica, reconhecendo que não é um mero transmissor de saberes, mas sim um formulador de problemas, um provocador de interrogações, um coordenador de equipes de trabalho, um sistematizador de experiências, ou seja, deve estar preparado a encarar o diálogo e a colaboração como principais ferramentas de aprendizagem. Você não consegue ser um tutor silencioso, você não pode ser um tutor trabalhar de forma isolada, você precisa sim dominar essa questão dialógica, estar perto, ter essa atitude solidária frente às dificuldades do aluno e mostrar domínio científico. Então, diante do contexto da educação à distância, diante dos desafios da atuação tutorial, eu trago como considerações finais o seguinte. Pode-se constatar que a ação tutorial na área da saúde é um desafio constante, diante da gama de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas para a realização dessa prática. Tendo em vista que a atuação do tutor repercute de forma direta na qualidade dos cursos de educação à distância na área da saúde, faz-se necessária a aplicação de atividades de educação permanente e de avaliação continuada das ações tutoriais, com vistas à formação de tutores online que atuem com excelência. Excelência, gente, atuar com excelência significa prestar uma educação de qualidade. E essa educação na área da saúde, como eu já falei, repercute de forma positiva no ambiente de trabalho, na saúde dos pacientes, quando se fala em Sistema Único de Saúde. Então, é isso. Eu trago as referências e também trouxe uma frase de Paulo Freire, que diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, da boniteza e da alegria.
tá, gente? Então, eu agradeço a atenção de todos e a oportunidade de falar de algo que eu tanto amo, que é a tutoria e a educação à distância. Obrigada.